Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para estarmos estudando a palavra de Deus, mais uma escola bíblica dominical. Mesmo estando longe, estamos ao mesmo tempo perto, através dos meios que Deus nos deu para estar falando a cada um de vocês. Nós vamos estar orando agora, buscando assim a presença do Senhor, nosso Deus e Pai. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor por esta manhã, agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos e desde já nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, nosso Pai, e assim nós o fazemos em nome de Jesus, o qual oramos e agradecemos. Amém. É muito bom estarmos presentes na casa do Senhor nosso Deus. Eu sei que muitas pessoas neste momento estão desejosas de estarem na casa do Senhor, porém, devido a essa pandemia, nos impossibilitam de estarmos presentes na casa do Senhor. Por isso, nós mesmo distante, falamos ao coração de cada um de vocês. Convido você que está em casa a abrir a palavra de Deus no Salmo 113. Salmo 113. O Salmo 113 fala que o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. O Senhor nosso Deus, o maior e mais digno objeto de louvor. Salmo 113. O Salmo nos diz: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desválido, do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Temos visto então nosso Deus sempre presente em nossas vidas, demonstrando um carinho, um amor muito grande. Nós vamos estar fazendo mais uma oração e depois nós vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus. Pai, muito obrigado ao Senhor por esta manhã. Obrigado pela escola dominical, Deus, que o Senhor nos deu o privilégio, pelos meios sociais, de estarmos pregando a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho. Por isso eu peço ao Senhor, nesta manhã, Deus, que o Senhor venha completar a palavra, a mensagem aos nossos corações. Nós agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus, e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus com 2 cânticos. Com tuas mãos
é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai. Esteja cuidando de cada um de nós, Senhor. Abençoando, Senhor, o nosso culto, Senhor, agora, ó Pai. Que esteja utilizando o pastor, Senhor, para falar palavras que venham do Teu querer, ó Pai. Eu te agradeço e faço isso em nome de Jesus. Amém. Agradecemos primeiramente ao nosso Deus e também aos irmãos que participam conosco da Escola Bíblica Dominical. Agradeço o Lucas e a Lohane por estar louvando ao Senhor e os nossos diáconos que estão aqui, o Sr. João de Mello e o Vicente. Que Deus abençoe e sustente muito a vida de vocês. E agradeço também aos irmãos que estão em casa, aqueles que não estão presentes, mas estão em casa. Que Deus possa abençoar e falar o coração de cada um de vocês. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é justo e tem mostrado a sua justiça em nossas vidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós detectamos um Deus vivo, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que sempre tem nos amado e nos protegido e nos tratado como ovelhas, porque Ele é o nosso pastor. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então nós louvamos e adoramos ao Senhor nosso Deus pela presença contínua dele em nossas vidas. Nós vamos orar, conversar com o Senhor nesse momento, buscando a presença do Senhor e a iluminação do Espírito Santo, para que possamos entender a mensagem que nós vamos estar anunciando nesta manhã. Ela fica no livro de Oséias, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 23. Oséias capítulo 2, do verso 1 ao verso 23. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. Agradecemos ao Senhor pela Tua igreja. Agradecemos pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, agradecemos pela vida e ao mesmo tempo pedimos ao Senhor pela vida dos enlutados. Aqueles que perderam entes queridos, ó Deus, aqueles que um parente próximo, um amigo tenha partido, ó Pai, que o Senhor nosso Deus possa estar confortando os corações. Sabemos, ó Pai, que é o Senhor que nos conforta, é o Senhor que traz a paz ao nosso coração, é o Senhor que nos dá sempre a proteção necessária. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, de todo o nosso coração, por estas pessoas, ó Pai, que estão enlutadas, que o Senhor continue abençoando e sustentando a vida delas. E nós agradecemos e pedimos ao Senhor
que fale ao nosso coração, que possamos ser iluminados pelo Teu Espírito, ó Pai, para entendermos a Tua palavra. E desde já nós agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Oséias, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 23, fala a respeito de a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. O texto nos diz: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede. Não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas, o vale de Acor, por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito? Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e o farei meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e este a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo direi: tu és o meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Nós vamos orar buscando a sabedoria
naquele que pode realmente fazer algo por nós, que é Deus. Ó Deus e eterno Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor e agradecemos ao Senhor pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. E pedimos nesse momento, ó Deus, orientação através do Espírito Santo que habita em nós, nos dando, ó Pai, capacidade e conhecimento para entendermos a Tua palavra. E desde já nós agradecemos ao Senhor nosso Deus, e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos melhor o que a palavra de Deus nos traz, é interessante observarmos alguns versos do capítulo 1 de Oséias. Capítulo 1, verso 2, quando o Senhor, pela primeira vez, falou ao Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terá filhos de prostituição. E o verso 4 diz: disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. É interessante observar esse nome Jezreel. Deus queria que o povo reconhecesse o seu próprio pecado, o seu próprio erro. E por isso o nome do filho do profeta serviria para relembrar aos israelitas um episódio que ocorreu lá em 2 Reis 10, do verso 1 ao verso 14, a matança de muitos reis, de muitas pessoas. O segundo filho, conforme o verso 23 que nós acabamos de ler, Jezreel seria o primeiro, desfavorecida seria a segunda, e o terceiro, não meu povo. Esses seriam os nomes que seriam dados para os filhos de Oséias. Deus, cumprindo a sua história, Ele realiza fatos que às vezes confundem um pouquinho a nossa mente, às vezes nos deixam pensativos. Por que tudo isso? Oséias, servo do Senhor, filho de Beeri, viveu nos dias de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Deus pediu algo para Oséias. Não seria algo fácil de realizar, seria algo difícil ser realizado por aquele profeta. Somente um servo de Deus, um servo obediente ao Senhor nosso Deus, aceitaria atender um pedido como aquele: casar-se com uma prostituta e ter filho de prostituição. Mas o que Deus queria através deste casamento? É interessante observar o que Deus queria falar ao povo e o que Deus queria que Oséias percebesse através deste casamento. Quem era essa mulher? Nós sabemos que o nome dela era Gomer, era o nome da prostituta, mas nós devemos observar nos mínimos detalhes para detectar o propósito de Deus. O que Ele queria mostrar? Ele queria mostrar algo a Oséias, através dessa união, através deste casamento. Oséias, ele tinha um carinho enorme com o seu povo, ele gostava muito do seu povo, ele amava aquele povo, ele nasceu naquele contexto, ele nasceu no contexto em que vivia aquele povo, ele nasceu naquela região, e ele conhecia todo mundo, criado no meio deles. Oséias era o único profeta e escritor do reino do norte. Nós sabemos que o reino dividiu, o reino do sul e o reino do norte. Então Oséias era um profeta que ficava do lado do reino do norte. Casou-se com a prostituta chamada Gomer e passou a amá-la, apesar de suas infidelidades. Deve ter sido tempos difíceis para o profeta, viver com aquela mulher que era prostituta e que não o respeitava. Vamos tentar olhar para Deus e ver possíveis evidências que nos levam a entender o porquê desse casamento, o porquê dessa união. Deus tem um carinho muito grande por um povo chamado nesse contexto como povo de Israel, porque eram descendentes de Jacó. Jacó passou a ser chamado
pelo anjo, após lutar com o anjo, ele passou a ser chamado de Israel. E toda a descendência de Jacó passou a ser conhecida também como Israel. Hoje continuamos tendo o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Porém, esse povo estava se contaminando com idolatrias. Estava acontecendo uma apostasia nacional. Mesmo assim, Deus amava aquele povo. Deus tinha algo melhor para aquele povo. E Deus chama de volta os seus filhos desgarrados, os israelitas, os idólatras, e a nação de Israel, a qual Deus considerava como a sua esposa. É sobre esse tema que nós vamos meditar nesta manhã. A esposa desgarrada. Em primeiro lugar, a nação estava em pecado. Então já deu para entendermos até aqui que a esposa, considerada a esposa do Senhor, era a nação de Israel. E a nação de Israel estava prostituindo com as idolatrias. Ao invés de louvar a Deus, estava louvando as idolatrias. Oséias havia casado com uma prostituta, a qual não o respeitava. Saía à procura de amantes. E de modo semelhante era a nação de Israel, não respeitava a Deus e saía adorando outros deuses, outras pessoas. Aqui nós temos então evidências claras do porquê de Deus pedir a um profeta que casasse com uma prostituta. Oséias teria que conversar com uma nação a qual estava deixando Deus de lado e atrás dos amantes, que era a idolatria. Os ídolos. Quando o Senhor disse, não era minha mulher, nós encontramos aí no texto que nós acabamos de ler, que o Senhor citou essa palavra, não era minha mulher, é porque a nação de Israel era chamada de esposa do Senhor, porque ele a tinha escolhido para si mesmo. Antes de prosseguir na descrição da infidelidade conjugal e da infidelidade nacional que estava acontecendo, o profeta deixara vislumbrar algo da restauração final, que está no capítulo 1, versículo 10, ao capítulo 2, o versículo 3. No versículo 3 do capítulo 2, é a linguagem do Senhor falando à nação. Note-se que Oséias entendeu tão bem a lição profética, daquilo que ele sofreu na própria pele com a infidelidade da sua esposa. Imagine em casa e a esposa prostituindo lá fora. Que essa linguagem da idolatria nacional se mistura com o adultério doméstico que estava acontecendo na casa do próprio profeta. E a disciplina imposta pelo marido, a esposa confunde-se com a descrição do castigo que Deus impôs sobre a nação. Da mesma forma que houve castigo sobre a esposa, houve também o castigo sobre a nação de Israel. E no versículo 5, fala a respeito de sua mãe. É citada uma palavrinha aí, mãe. O que significa mãe? Significa Israel. Meus amantes, o que significa meus amantes? Significa os ídolos, a idolatria. Portanto, a esposa correu atrás dos amantes, ou seja, correu atrás da idolatria. A nação correu atrás do paganismo, ambas se arrependeram. Este problema religioso era o mais sério em Israel. A maior parte do povo acreditava que era graças a Baalins e aos deuses pagãos de Canaã que a terra era abundante em sua colheita. Eles acreditavam que era graças aos deuses pagãos que eles estavam recebendo a comida, que eles estavam recebendo o vinho. Eles acreditavam que era graças a esses deuses que eles estavam recebendo esses privilégios. Aí deixou Deus irado com aquele povo, irritado com aquele povo, a ponto de Deus
pedir a Osés que casasse com a prostituta e vivesse uma vida de infidelidade, para Oséias perceber o que Deus estava passando com a infidelidade do povo de Israel, aí ele ter condições de conversar com o povo e explicar para o povo o que estava acontecendo. Da mesma forma que o povo estava sendo infiel a Deus, o povo de Israel estava sendo infiel a Deus. A esposa estava sendo infiel a Oséias. Este problema religioso era o mais sério em Israel. A maior parte do povo acreditava que era graças a Balaíns e aos deuses pagãos de Canaã que a terra era abundante em sua colheita. Não era Deus que estava abençoando as colheitas, eram os deuses pagãos. Foi aí que Deus entrou em ação. A esposa infiel estava contaminada. Vejamos em segundo lugar, a nação estava sendo disciplinada, no versículo 6. O verso 6 cita: cercarei. O sofrimento dos judeus durante todos os séculos mostram que nunca encontraram a paz senão no plano de Deus, conforme está em João 14, no versículo 6. E é interessante que no versículo 11 de João 14 fala sobre solenidade, como por exemplo a festa dos tabernáculos, que celebravam a viagem pelo deserto e a colheita dos produtos da terra. Eles agradeciam a Deus, eles faziam as festas dos tabernáculos, agradecendo a Deus pela colheita. E o que estava acontecendo nesse contexto é que eles não estavam mais agradecendo a Deus e agradecendo assim Baalins, o Deus Baal. E já o versículo 12, devastar, nós encontramos a palavra devastar em Oséias capítulo 1, versículo 12. A Palestina, ela ficou quase deserta durante séculos. A palavra paga refere-se às prostitutas dos templos pagãos, que recebiam uma parte da chamada féria, que era considerada uma bênção dos Baalins, o Deus deles, o Deus que eles adoravam. E foi exatamente uma prostituta que seguia esses deuses que Deus pediu a Oséias que tirasse da prostituição, levasse para a sua casa e casasse com ela. Mas mesmo assim, mesmo ela estando em casa com Oséias, ela não era fiel a Oséias, ela saía, deixava Oséias em casa e praticava a prostituição. O verso 15 fala do vale de Açor. Foi o vale em que Acã e a sua família foram destruídas. O verso 16, Baal. Nós encontramos aqui a palavra Baal. Em hebraico quer dizer senhor, dono ou marido. Tinha havido tanta adoração aos Baalins que agora Deus nem queria que existisse a palavra chamada Baal, no sentido inocente de marido, que doravante passaria a ser designado pela palavra Ish. Então marido já não era para ser chamado segundo Deus com a palavra Baal, e sim com a palavra Ish, que significa homem ou marido. Mas em terceiro lugar, nós vamos observar que a nação, essa esposa infiel, ela volta ao marido. Oséias teve filhos com a prostituta, e os nomes dos filhos de Oséias serviram para tocar no coração da nação. No capítulo 1, no versículo 4, disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. O nome Jezreel, Deus queria que o povo reconhecesse o seu próprio pecado. E por isso o nome do filho do profeta, de Oséias, serviria para relembrar aos israelitas um dos maiores crimes da sua história.
Você que está em casa, abra depois 2 Reis, capítulo 10, versículo 1 a 14. Você vai ver calamidade que aconteceu. Então Deus queria que o povo de Israel recordasse daquilo que aconteceu no passado. O nome da filha da segunda seria desfavorecida. Que foi colocada na filha significa de quem não se compadeceu. E Deus haveria de punir a nação. Deus não havia de compadecer da nação. Ele ia certamente punir aquela nação. E o terceiro filho seria colocado o nome, não meu povo. Na vida de Oséias, o nome significa que o filho de Gomer, a sua esposa, a prostituta, era filho também de Oséias. Na vida de Israel, significa que o povo idólatra tinha que ser considerado como filho dos ídolos, e não filhos de Deus. Quando nós observamos o verso 14, nós observamos: eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Queridos, muitas vezes Deus nos leva ao deserto para falar ao nosso coração. Muitas vezes é no deserto que nós reconhecemos a presença de Deus. Muitas vezes é numa pandemia como esta que está acontecendo que nós reconhecemos quem é Deus. Às vezes precisa acontecer tais coisas para o povo enxergar a presença de Deus e voltar para Deus. É necessário que aconteça algo. O que estava acontecendo, ia acontecer com a nação de Israel, era uma calamidade. Mas Deus então chamou: levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus trabalhando na vida daquela nação. O verso 15 disse: e lhe darei dali as suas vinhas. O vale de Açor, por porta de esperança, será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e já não me chamarás meu Baal. O Senhor já está jogando uma situação para o juízo final. Lá sim a nação vai reconhecer e vai ter ainda a possibilidade de ser restaurada. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. Tirarei deste arco a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, e em juízo, benignidade e misericórdia. O versículo 23 tem uma palavra ali que diz: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo, eu direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. O objetivo de Deus na vida de Oséias era que Oséias, casando com a prostituta, ele entenderia o que Deus estava passando com a nação de Israel, que era considerada esposa de Deus. Ele estava no mesmo estado que estava Deus. Ele estava com a prostituta que não o respeitava, que saía à prostituição. Deus estava com a esposa chamada de Israel, que não respeitava, que saía para adorar os ídolos, a idolatria. Então Deus usou Oséias como profeta, casando com a prostituta, para entender o que estava acontecendo e depois passasse aquilo para o povo. E que no decorrer da história haveria momentos em que Deus ia resgatar esse povo. E isso aconteceu através de Jesus Cristo. A vinda de Jesus Cristo foi quando Deus então resolveu resgatar o seu povo.
Então, aqueles que era chamado de desfavorecidos já foram favorecidos. Aqueles que não eram mais o meu povo se tornou meu povo. Nós só tornamos povo de Deus através do sacrifício de Cristo. E naquele momento Deus resgata o seu povo de volta. Enfim, Deus queria esse casamento de Osés com aquela prostituta, para ele sentir os sentimentos de Deus. E Deus falou com o povo. Então aqui nós observamos um Deus preocupado com uma nação que não estava respeitando ele como Deus. Por isso aconteceu calamidades. Se você observar no Antigo Testamento, nós vamos encontrar passagens aonde passou anos e anos sem chover, onde veio uma seca muito forte, onde muitas pessoas morreram. Hoje nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, aonde mais de 28 mil pessoas já morreram no Brasil. E muito mais ainda vão morrer. Até o momento que o Senhor decidir, agora chega. Agora não tem mais. Agora não vão morrer mais. Porque já serviu de lição para o meu povo. O povo está brincando com Deus. O povo está profanando o nome do Senhor. O povo está idolatrando outros deuses. O povo está mostrando que Jesus, como se Jesus fosse uma pessoa que saísse pelas ruas prostituindo, como aconteceu no carnaval no Rio de Janeiro. Tantas outras coisas têm acontecido, colocado Jesus como gay. Essa é a situação em que o povo estava vivendo. Esta é a situação que nós estamos vivendo agora. É momento de voltar para Deus. É o momento do regresso. É o momento de deixar Deus nos chamar de meu povo. Porque nós vamos chamar Ele, enquanto nós vivermos, de o nosso Deus. Vamos orar. Convido você a estarmos orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela nossa escola bíblica dominical. Agradecemos ao Senhor por ter falado aos nossos corações, através das palavras que o Senhor mostrou ao profeta Oséias no passado, que serviu para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Continue nos abençoando e sustentando assim a nossa vida, ó Deus. E nós agradecemos ao Senhor e assim nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a participação de todos e convidamos todos a participar do culto logo mais às 19h30. Que Deus abençoe e sustente a vida de todos.